Hoje o Mundo Agro vai te apresentar 10 plantas que adoram e que são resistentes ao sol. Assista esse vídeo até o final e confira se você não está deixando as suas plantinhas no lugar errado. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Fernandes e esse é o canal Mundo Agro. Seja muito bem-vindo! Se inscreva e não perca a oportunidade de aprender algo novo toda semana. Ative o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, porque isso ajuda o Mundo Agro a chegar a mais pessoas. O verão tá aí e é a estação do ano mais esperada por muitos brasileiros. Mas não é só a gente que gosta dessa época, não. Tem muitas plantas que amam o sol. Por isso, se o seu jardim ou a sua varanda recebem sol por mais de 4 horas por dia, hoje você vai aprender sobre 10 plantas que são ideais para esses espaços. A primeira delas é o buchinho. O buchinho é um arbusto que cresce lentamente. Uma das principais características dele é a capacidade de ser moldado facilmente através das podas. Por isso é uma das plantas mais utilizadas na arte da topiaria, que são aquelas podas artísticas. Normalmente, nos jardins, essa planta não passa de 1 metro, mas ela pode atingir até 5 metros de altura e por isso é muito utilizada, inclusive como cerca viva. É uma planta rústica e não exige muitos cuidados. As podas devem ser regulares, pode ser plantada em vasos, gosta de bastante sol e o solo deve ser rico em matéria orgânica e bem drenado. As regas também devem ser regulares. A segunda planta é a azaleia. Ela é bastante resistente e pode atingir até 2 metros de altura, mas geralmente é encontrada em variedades de porte médio ou mini que são ideais para vasos. As azaleias adoram sol, mas precisam ficar protegidas do vento e da chuva. A terra ideal para plantio deve ser bem drenada. Essa planta adora água, mas o solo não pode ficar encharcado. A planta número 3 do vídeo de hoje é a rosa do deserto. Essa planta é originária de áreas desérticas da África, por isso seu caule tem um formato mais grosso na base, porque ela precisa de estrutura para suportar os ventos fortes e armazenar água. A rosa do deserto é muito exigente em luz, ela precisa tomar pelo menos 6 horas de sol por dia para que floresça bastante. E não gosta de frio, as folhas ficam amareladas e caem junto com as flores. E regue com moderação, afinal ela armazena água nos seus caules. Por isso, mesmo no verão, molhe somente quando a terra já estiver completamente seca. A quarta planta é a petúnia. As petúnias são muito utilizadas na decoração de casas e jardins. Elas são bastante resistentes ao calor e são fáceis de cuidar. Preferem solo leve, fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado. E crescem muito bem o ano todo em regiões de clima quente. Quando estão em sombra parcial, não se desenvolvem muito bem e produzem poucas flores. Quanto às regas, o ideal é que o solo permaneça sempre úmido, mas sem encharcar. A planta número 5 é a camarão amarelo. A sua inflorescência é muito chamativa e, tecnicamente, a flor é só a parte branca. Já a parte amarela são as chamadas brácteas ou folhas modificadas. As folhas ficam dessa cor para chamar a atenção dos polinizadores. O camarão amarelo pode ser cultivado em vasos, na beira de muros, paredes, em jardins abertos, do jeito que você preferir, desde que seja a pleno sol ou pelo menos meia sombra. Essa planta prefere temperaturas mais altas e a umidade do ar também mais elevada. E as regas devem ser regulares, deixando a terra sempre úmida, sem encharcar. A sexta planta é a babosa, que pode ser facilmente cultivada, já que não exige tantos cuidados. É típica de regiões quentes, gosta de sol e de pouca água, por isso o solo deve ser bem drenado. A rega pode ser em torno de 1 vez por semana e essa planta pode atingir até 1 metro de altura. A planta número 7 é a espada de São Jorge. É uma planta linda e é usada inclusive como amuleto contra energias negativas. Além disso, ela é conhecida por purificar o ar do local. Eu já falei de outras plantas aqui que têm essa capacidade e você pode assistir esse vídeo clicando no card que vai aparecer aqui em cima.
A espada de São Jorge não exige muitos cuidados e a rega pode ser feita de 1 a 2 vezes por semana e ela é bem resistente ao sol. A próxima planta que eu vou falar é a murta, que também é conhecida como murta de cheiro, dama da noite ou jasmim laranja e pode atingir de 5 a 7 metros de altura. A murta floresce mais quando é cultivada a pleno sol. Ela gosta de solo fértil, bem drenado, enriquecido com matéria orgânica e irrigado periodicamente. Os cactos e as suculentas também não podem ficar de fora da nossa lista. Essas plantas conseguem armazenar água e sobrevivem em qualquer lugar, desde que tenha bastante sol e pouca umidade. Podem ser cultivados tanto em vasos como direto nos canteiros dos jardins. Não existe uma regra de intervalo para as regas que funcione para todos. Por isso, cheque a terra a cada 15 dias aproximadamente. Os cactos e as suculentas devem ser molhados quando a terra estiver completamente seca. A 10ª planta do vídeo de hoje é a cica, também conhecida como sagu, palmeira samambaia ou cica elegante. A cica possui folhas rígidas e brilhantes e tem um crescimento bem lento, podendo atingir de 2 a 3 metros de altura. Deve ser cultivada em terra de jardim e enriquecida com composto orgânico e areia, formando uma mistura leve e permeável. As regas devem ser regulares e, quando plantada diretamente no solo, ocupam grandes espaços, mas as mudas são ótimas para vasos. Para quem não sabe, existe a cica masculina, que tem no centro uma inflorescência em formato de cone de aproximadamente 40 centímetros e de cor amarela. E tem a cica feminina, que forma no centro uma enorme inflorescência de cor amarela alaranjada, com lâminas recortadas e recobertas por uma penugem marrom. E apesar do nome e do aspecto, ela não tem parentesco nem com as samambaias, nem com as palmeiras. Gostou das dicas de hoje? Se anda batendo muito sol aí na sua varanda ou no seu jardim, a partir de agora você não precisa se preocupar mais. Existem plantas que vão adorar esse lugar e a sua casa vai continuar linda e agradável. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Continue acompanhando o canal porque aqui tem novidade e muita dica toda semana. E eu te espero por aqui no próximo Mundo Agro.